jovens de plantão! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo pelas principais plataformas digitais. Eu me chamo Breno Belchior. Eu me chamo Ibrahim Rodrigo e nós estamos aqui para darmos início a mais um Jovem Cast. E hoje nós estamos aqui recebendo um convidado muito especial, que é o Val Enio. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito importante, né, que nós temos visto aí grandes nomes, né, do meio gospel aí, falando que é sobre maturidade. Então nós achamos relevante também estarmos falando sobre esse tema, que foi um tema sugerido nas nossas redes sociais, por isso que é muito importante que você esteja, né, nos acompanhando pelo IG do Jovem Cast, né, @jovemcast21. Também você pode estar seguindo as nossas redes sociais pessoais, eu sempre estou postando conteúdos lá, @Ibrahim Rodrigo. O meu é @Breno Belchior. E lá você vai estar tendo acesso aos nossos conteúdos, a informações sobre o próprio podcast. Então é muito importante que você nos ajude a compartilhar, nos ajude aí a levar essa mensagem de Deus de uma forma divertida e que faça com que essa juventude ela queira mais de Deus. Então, acho que sem longas, não sei nem se é assim que diz, mas vamos lá, Val Enio, pode começar. Bem, galera, meu nome é Val Enio, né? Sou obreiro, congrego na Igreja Mensagem de Fé, em Juazeiro do Norte, ministro a palavra ali também, junto com meus irmãos, meu pastor, e estamos sempre ali acompanhando, sendo acompanhados, e hoje nós estamos aqui para trazer um assunto que é de grande relevância, principalmente nos dias de hoje, o que está acontecendo, que é sobre maturidade, e acredito que vai ter um papo legal aqui, né? Que é muito amplo esse assunto, mas o Espírito Santo aqui vai guiar a gente naquilo que precisa ser dito nessa noite. Amém. Isso aí. Amém. Tem algum texto para iniciar? Então, vamos iniciar, né? Eu queria começar falando sobre maturidade no livro de João, capítulo 3, no verso número 3, que é quando Jesus ele vai conversar ali com Nicodemos. E eu acho muito interessante começar a falar sobre maturidade nessa parte, por quê? Porque ele fala do nascimento de um ser espiritual. Nicodemos, um homem que já era sacerdote, um homem que já era da lei, né? Ele era um fariseu, já conhecia a palavra, e ele foi perguntar a Jesus que era preciso para herdar o reino dos céus. E Jesus disse assim: é necessário que nasça de novo, né? Como está aqui. Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou para Jesus: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? A gente vê que é uma pessoa instruída, que conhecia a palavra, né? Que a vida dele foi estudar sobre as coisas que Deus fez, as coisas que Deus fazia, que ia fazer. E mesmo assim, diante de um impasse da vida dele, ele encontra um mestre que era aclamado pelas pessoas lá. Apesar de ser fariseus, eles tinham curiosidade de ouvir Jesus, o que ele tinha a dizer, e ver esse questionamento dele. Então a gente vê que a maturidade espiritual, já para começar aqui, ela não pode estar relacionada nem sempre pela questão da idade da pessoa, ou então pelo conhecimento dela, né? Sim. E ele disse o que é preciso, o que é necessário. E a gente vê o nível de maturidade aqui de Nicodemos, quando Jesus disse assim: é necessário que nasça de novo. E ele disse: como é que eu vou nascer? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? A gente vê isso, uma ignorância muito forte dentro dele, porque ele não tinha ideia de o que era nascer de novo. Então, isso aconteceu comigo, aconteceu com vocês, eu creio que está acontecendo também com você que assiste ou escuta esse podcast, que a primeira coisa de um cristão é nascer de novo. Então, não importa aquilo que a gente já aprendeu até hoje, ou então as faculdades da vida, né? E os problemas que a gente enfrenta, né? A gente pensa assim: não, eu já sou maduro, eu já aprendi o que tinha que aprender. E quando a gente decide andar com Cristo, decide ter uma vida diferente, uma vida pautada com o conceito do céu, os padrões do céu, a gente tem que nascer de novo. A gente tem que esquecer tudo aquilo que a gente aprendeu, assim como Nicodemos. Ele teria que esquecer os rudimentos que ele tinha aprendido, aquilo que ele acha de que é de Deus, e aprender diretamente do céu. Sobre a maturidade. Dizer assim: cara, agora é assim, você tem que agir. A linhagem do pensamento do céu, ela é muito diferente. Se você
Se alguém dá um tapa no seu rosto, você tem que virar o rosto. O que é que a gente aprende? Não devolve, né? A Bíblia diz, se alguém mandar você caminhar 1 milha, você caminha em 2. Se alguém te pedir a bolsa da capa, eu me esqueci agora, é uma coisa assim. Sempre é dar algo a mais, sempre é se oferecer a mais, né? A justiça, o pobre é que vai herdar o reino dos céus, né? Como a Bíblia diz, que a gente imagina que o pobre ele é maldito, ele está abaixo da maldição, mas a Bíblia diz que o pobre dele é o reino dos céus. Então, assim, há uma inversão daquilo que a gente acha que é certo. Então, a gente tem que realmente aprender tudo, porque o pequeno é que é o grande, né? Aquele que acha que não é nada, e assim em diante a gente vai nos moldando com os padrões de Deus para poder lidar com pessoas. Maturidade, no meu pensamento, no meu entendimento, não é só por nós, é em relação a outra pessoa. Não é só o que eu acho, é como eu vou tratar outra pessoa. Jesus, quando ele veio à Terra, ele tinha o direito de fazer o que ele queria, de condenar uma pessoa se fosse preciso. Mas não, ele sempre se negava, ele sempre se baixava para entender, se colocar no lugar das pessoas. E as pessoas viam a visão dele e entendiam e mudavam as suas atitudes, a perspectiva, né? Eu creio que é assim. Quando alguém magoa a gente, quando alguém vem em direção a gente tem que mostrar para ela que ela está errada, através de atitudes. Então, como nós, como cristão, falar sobre maturidade nesses dias, ela é um pouco difícil, porque a gente está passando por não é nem pós-pandemia, né? Estamos na pandemia, né? E a gente vê bastante irmão da gente que hoje está afastado, que saiu da igreja, que muitos podem pensar assim, era jovem porque não estava firmado, era jovem porque jovem tem mais tentação. Mas a gente vê que não é só essa classe de pessoas que não conseguiram perseverar na fé. Tem pessoas que estavam anos e anos dentro da igreja e não conseguiram perseverar porque disse assim, mas por que é que Deus aceita esse tipo de coisa? Por que é que Deus não estava vendo meu sofrimento e o que eu passei, o emprego que eu perdi, ou então um ente querido que eu perdi? Então a gente vê que existem vários níveis, pessoas que estão há anos na igreja, pessoa que entrou na igreja agora, que a maturidade ela não chegou a alcançar o coração dessas pessoas. E por que é difícil? Porque eu tenho que cobrar a vida do meu irmão e dizer assim, cara, eu sei que tu tá sem resposta, eu sei que muita coisa ruim aconteceu na tua vida, mas essa é a vontade de Deus para nós. E uma pessoa sem maturidade não vai entender isso. Uma pessoa que não tem um preparo, que não conhece os valores do céu, ela vai achar que o que Deus está fazendo é um castigo por tudo aquilo que ela fez. Então, já vemos aqui novamente. Por quê? Porque Deus ele não leva em consideração nossos pecados antes de nós aceitarmos viver como Ele. Então, tudo que a gente faz não quer dizer que é um castigo de Deus sobre nossas vidas, por conta do passado. Não, isso está esquecido. E isso mostra um nível de imaturidade. Porque a gente acha que tudo que a gente faz ou é castigo ou é bênção, porque eu estou fazendo certo ou não é. Que é o que a gente vai ver aqui em diante. No livro de Gálatas, né? Gálatas capítulo 4. Cara, esse aqui é o versículo, é o capítulo que não tem para onde correr sobre maturidade. 4, já começa no 1, né? Dando uma lapada aí. Gálatas 4, capítulo 1, diz assim. Em Gálatas 4, versículo 1 diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, e nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e cuidadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Ou seja, Jesus está falando aqui, na verdade, Paulo está falando aqui, que quando a gente nasce de novo, quando a gente aceita Jesus e quer viver um caminho de fé, da vida cristã, ele disse que nós somos herdeiros, nós somos crianças, como eu acabei de ler. Todo mundo nasce de novo, ninguém já nasce lá em cima. Pode ser o cara mais sábio da terra, aceitou Jesus, quer viver uma vida diferente do reino dos céus, ele é uma criança, ele é um bebê. E ele disse, olha, uma criança, ela pode ser o herdeiro de todas as coisas, que é o que nós somos. Herdeiro das bênçãos, das heranças espirituais. Só que muitos não conseguem ter acesso. Por quê? Por causa da imaturidade. E ele disse assim, mas é colocado tutores do seu lado. Quem são os tutores que nos acompanham hoje? Nosso pastor é uma pessoa que a gente pode considerar pai da fé, que nos levou para a igreja, que está ali nos ensinando, dizendo, cara, não é assim, cara, você tem que mexer desse jeito, essa situação, essas amizades, esse estilo de vida não é para você.
Então a gente vê que Deus colocou tutores para que nós pudéssemos crescer, atingir um nível de maturidade para começar a herdar as heranças espirituais de Deus. Quando chegarmos a esse nível de maturidade, aí nós vamos ter livre acesso. Só que, por enquanto, o que é que a gente tem? Uma vez ou outra, o tutor, quando ele está com todo o poder da herança que seria sobre nós, ele vem e nos abençoa. Ele só, em nome de Jesus, vai acontecer isso na sua vida, eu te abençoo, eu destravo. O tutor ele vai destravando e nós vamos tendo uma porção. É como se fosse uma herança e eu dissesse assim, tu fosse meu filho, e menor, eu falecesse, deixasse minha herança para ti. Aí o tutor diz assim, olha, o dinheiro que está guardado não é para você gastar, não, é para pagar a seu colégio, é para pagar o seu plano de saúde, é para pagar o aluguel, comida e tal. Então a gente tem um acesso, mas muito limitado, e é disponível de acordo com o que o tutor acha que deve ser derramado sobre nós. Então é isso que Paulo fala. E o que é que acontece? Gente que passa 5, 10 anos na igreja, que vive só do sobreviver das heranças de Deus. Eles não têm acesso à herança para fazer aquilo que o Espírito lhe ordena, aquilo que ele tem vontade, né, baseado com a vontade de Deus. Por quê? Porque as heranças no céu ainda estão travadas, as bênçãos do céu ainda estão travadas por causa da imaturidade. É verdade. A gente vai comprar um remédio, a primeira coisa que tem lá é não deixe longe do alcance das crianças, né? Aí, por quê? O remédio é ruim? Depende daquele que administra. Se uma pessoa madura, que sabe administrar o remédio, ele vai trazer saúde. Mas uma pessoa imatura, que não sabe, ela pode trazer a morte. Então, assim as heranças de Deus. Assim são as heranças espirituais. Por quê? Porque se a gente não souber lidar com ela, pode gerar morte para nossas vidas. A gente vê que lá em Hebreus, se eu não me engano, ele fala que quando a gente experimenta dos dons de Deus, das dádivas do Senhor, e se afasta, fica quase que irreconciliável. Então, a gente tem que ter o pudor e saber lidar. Porque toda vida que se eu orasse e Deus me desse algo e eu não tivesse preparado, eu ia desperdiçar. E Deus não desperdiça dons, Deus não desperdiça bênção. Imagine se eu orasse aqui, Senhor, eu estou precisando trocar de um carro, eu estou precisando fazer uma viagem, e Deus tome o carro, tome a viagem. Talvez eu não ia esforçar para trabalhar, talvez eu não ia esforçar para ter valor das coisas, né? Do trabalho, do esforço, de uma pessoa que tanto luta e não consegue. Aí eu poderia olhar para ela e dizer assim, mas é porque você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Tem que entender que tudo vem de Deus. Enquanto isso não entende, as bênçãos são travadas. E a gente vê pessoas que chegam na igreja. Eu vou botar aqui o Ibrahim, que eu conheci na igreja. Cara, Ibrahim chegou na igreja, a pessoa mais próxima de mim, e foi rápido, assim. O crescimento dele foi muito rápido, o aprendizado dele, a sede, que era muito importante, era a sede de querer aprender, de saber como é que funciona, como é que era a intercessão, como é que era para a gente estar servindo na igreja. Os padrões que era seguido na igreja, e isso levou ele para uma elevação da maturidade, uma elevação ministerial, né? O pastor enxergou ele, os líderes enxergaram ele, foi sendo querido, aceito ali na igreja. Por quê? Porque ele teve visão. Só que aí é onde mora o perigo, isso passou por mim também. Quando a criança ela nasce, até seus 10, 13 anos, o crescimento é muito rápido. Só que chega uma hora que o crescimento ele fica lento. Que foi o que aconteceu comigo. Estou indo para 11 anos de fé. Os primeiros anos era muito rápido, só que chegou um tempo que deu aquela estagnada, né? E é como se eu soubesse, não, eu já sou maduro o suficiente, eu não preciso mais aprender nada. E todo adolescente é assim, né? Todo adolescente acha que já sabe tudo. E vai chegar um momento que tu vai dar uma estagnada. E o que é que precisa? Agora eu preciso ser moldado, agora eu preciso buscar mais. A maturidade, geralmente, ela vem pelo confronto. Ela vem por você se aproximar de alguém que seja mais maduro que você, para ele lhe amolar, né? Para lhe direcionar, se está certo ou está errado. Você pode ter aprendido uma coisa no ano passado que se viu até agora, mas talvez agora tenha que ser mudado. Então, a maturidade, por isso que eu falei, é um assunto muito amplo, porque ela é constante. Ela não tem limite. Não vai chegar um momento de dizer assim, eu sou o cara... Não.
quanto mais a gente é maduro, mais que a gente percebe que a gente não sabe nada, né? Os anos vão passando e a gente vai vendo que a gente precisa aprender mais, precisa melhorar mais. E, inclusive, foi isso que Paulo falou, né? Paulo disse que, à medida que ele vai andando, ele tem as coisas como perda, como lixo, e porque para ver se ele alcança, você vê Paulo, lê Paulo, diz assim, o cara era perfeito, ele diz assim, para ver se no final eu alcanço a graça, a dádiva de Deus. Então Paulo, ele crescia também, ele tinha necessidade, e esse assunto ele é muito importante para o dia de hoje, porque o que acontece? Existem duas vertentes. Ou a gente ouve uma palavra amarga e a gente desiste, diz assim, não, isso é muito amargo para mim, eu não aguento, se a gente não souber filtrar. Ou a gente recebe uma palavra muito adocicada e acha que o evangelho é muito fácil. Ele não é. Por quê? Porque o evangelho leva tudo que a gente tem. O evangelho, ele exige tudo que nós somos, tudo que nós temos e todo o nosso futuro. Então, quando a gente vai falar isso para uma pessoa imatura, ela não aceita. Por quê? Ou ela não está disposta a dar tudo que tem, ou ela não está disposta a mudar os padrões de vida dela que ela aprendeu até ali. E eu sei que é difícil. Por isso que é bom quando é criança, quando é jovem. A Bíblia diz que ensina os teus filhos no caminho do Senhor e ele nunca se desviará. Mas imagina você mudar a mente de uma pessoa já formada e dizer assim, eu aprendi desse jeito. É onde está a dificuldade hoje em dia. E é por isso que a gente vê tanta gente saindo da igreja. Por quê? Porque elas não estão preparadas para dar tudo o que tem. Por quê? Porque se o próprio Senhor deu tudo que tinha, a sua glória, para nos mostrar que era possível, a gente tem que viver igual a ele. A gente tem que abrir mão de quem nós somos. Mas isso exige maturidade. E você falou sobre, só te interrompendo, Pode falar. falou sobre a questão de Gálatas, né, do filho. E assim, a gente pode ver, você falou uma coisa interessante, que é que enquanto a gente não adquire a maturidade, a gente não vive a promessa, a gente não vive aquilo que Deus tem separado para nós. E não é porque ele não quer dar, ele quer dar. A Bíblia diz que se ele entregou seu filho, por que também não dará as outras coisas? Então existe sim coisas separadas para nós, né? Que são coisas que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, que é o que o Senhor tem guardado para nós. Mas por que a gente não alcança? Por que tem tanto cristão que sai da igreja dizendo, Deus não me abençoa? Isso. Deus não olha para mim. Deus só vai no meu irmão. Não, cara, não é isso. Deus quer lhe abençoar. Mas não é sobre Deus. Porque o que ele prometeu desde o ventre da sua mãe, ele já separou. Agora, o que é que falta para você alcançar aquilo? É você se posicionar, é você adquirir a maturidade certa para alcançar aquilo. Porque, se você olhar na Bíblia, existe um caso na Bíblia, eu não estou lembrando de outro agora, mas especificamente eu lembrei de um, que ilustra o que é que acontece quando uma herança é dada no tempo certo, que foi com o filho pródigo. Exato. Foi dada a herança para ele. E o que foi que ele fez? Perdeu tudo. Porque não era o momento certo. Não era o momento certo. Então, é isso que acontece, cara. Por isso que muitas vezes não é que Deus não quer, ele tem prazer em abençoar. Mas ele sabe que aquilo requer um nível a mais, o qual você agora não pode suportar. Exato. Talvez aquilo vai destruir você, aquilo vai acabar matando você, se você não estiver preparado para isso. Então, é interessante realmente trazer essa consciência de responsabilidade para nós. Não, poxa, Deus tem promessa para mim e eu preciso amadurecer. Tem uma passagem que Paulo diz assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, mas agora que me tornei homem, ajo como um homem. Então, assim, cara, chega um momento que você, é o que Vânia falou, você aprendeu, você viveu, você vai crescendo ali, vai aprendendo, mas chega um momento, cara, que você não pode mais agir com imaturidade. Chega um momento que você precisa agir como um homem, como uma mulher, entendeu? E começar a olhar para as coisas e entender, poxa, isso é minha responsabilidade. Eu preciso fazer, né? E tem outra passagem também que ele diz assim, dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo.
de fato, vocês ainda não estão em condições. Então, olha só, Paulo está falando em relação a uma mensagem. Olha, eu dei a vocês leite, eu dei a vocês o básico. Eu não pude falar sobre algo mais avançado porque vocês não têm condições de receber, vocês não vão entender. Então, se Paulo está falando isso de uma mensagem, imagina dos planos de Deus. Deus está olhando para a gente e está dizendo, cara, eu tenho muita coisa para você, mas infelizmente eu não posso dar agora porque você não tem condição de administrar. Porque você é imaduro. Aí muitas vezes a gente é privado de viver o céu na terra. O céu na terra. Porque as promessas, elas são para a terra. São pra terra. O céu, ele é perfeito, a gente não vai mudar o céu. Os crentes estão vindo para o céu vai ficar glorioso. O céu já é glorioso. Deus, ele quer mudar, ele quer nos santificar para que a gente mude o ambiente aqui na terra. O filho pródigo eu acho interessante, porque existe dois tipos de filho ali. Existe o filho que entendeu que ele já tinha acesso à herança, ele queria, só que ele não estava pronto. Mas ele já tinha acesso, vamos dizer assim, já era maior, né? Nossa linguajar. Uhum. E o outro não entendeu que ele tinha acesso. Porque o que tinha acesso não tinha maturidade, foi e gastou tudo. E voltou decepcionado. E o outro também tinha acesso, porém não entendia que tinha acesso. E quando viu o filho voltando, ele disse assim, pai, o senhor, ele desperdiçou a tua herança, jogou tudo fora e voltou, e o Senhor ainda pega o melhor boi que tem aqui e mata para ele. E eu te sirvo todo dia. Todo dia eu estou te servindo, estou na tua casa, e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu celebrar com meus irmãos. Aí o pai diz assim, mas por que você não fez isso se tudo é teu? É exatamente isso que acontece na nossa igreja. A gente vê novos convertidos entrando e Deus derramando graça, Deus derramando poder, Deus abençoando pessoas que estavam afastadas, que voltaram para a casa do Senhor, e Deus honrando, Deus levantando, e a pessoa do nada já está ministrando, já está sendo usado por dons de cura, de pregação, e pessoas que estão há 10, 15 anos sentadas dizendo, mas Deus, eu sempre quis ser isso, e a pessoa estava desviada, voltou. Mas, filho, você sempre teve acesso a isso. Mas você não pegou porque Faltou você não quis. A maturidade de entender isso. Ele tinha acesso. É isso que até uma vez eu ministrei lá na igreja, que era a questão de muita gente ministra na igreja para poder tirar um peso de uma culpa de algo. Uhum. E a gente vê que o jovem ele fala assim, eu sempre estou te servindo, sempre estou na tua casa. Às vezes ele estava lá por causa de algum peso, de algum reconhecimento, uma coisa ou outra. Não, cara, você já é herdeiro. Cabe saber se você já está pronto para receber, se tiver acesso. Existe processo na nossa vida que, vamos supor, eu já tenho acesso e vocês não. Por quê? Vocês dois são solteiros, eu sou casado. Então eu consegui acessar algo, aprendi. Ainda estou aprendendo junto com minha esposa, Rayane. Te amo. Um beijo. Já não vai apanhar. E geralmente vocês talvez não consigam ter um entendimento, uma direção. Por quê? Porque vocês não viveram isso ainda. Mas isso é besteira. Eu conheço um jovem que traz, às vezes, uma palavra para o nosso casamento assim, que realmente edifica a gente. Mas são acessos. Daqui a pouco, meu filho vai estar nascendo, Gustavo, né? Faltam uns 2 meses aí para nascer. Eu vou estar criando outra maturidade, eu vou estar entrando em outro nível. E assim é a nossa vida. Paulo disse que a nossa glória é como uma alvorada, ela vai amanhecendo até ser dia perfeito. Então, dia após dia, a gente vai aprendendo. É uma luta, é uma pandemia que ninguém nunca passou e vai ter que se adaptar a ela. Tudo aquilo que a gente aprendeu, e nós vamos criar uma maturidade para quando for lá na frente, os nossos discípulos, nossos filhos, netos, acontecer algo parecido, a gente vai dizer, cara, o caminho é esse. Mas para a gente, quem que ensinou? Ninguém. Então, Deus nos coloca em situações e Ele quer que a gente amadureça, que a gente vença e dizer assim, Ele passou pela prova, vamos lá, vamos honrar, vamos coroá-lo. E é isso que a palavra ela nos prepara. Se a gente quer um manual de maturidade, é a Bíblia. Ela ensina tudo o que a gente imagina. Do jovem a um casado, a uma pessoa de idade, a pais, a filhos. Qual for a classe, né, qual for o problema, a Bíblia está com um leque de sabedoria para nos elevar em maturidade. Então, assim, nem sempre todo mundo vai ter certeza 100% em todas as coisas. Tem gente que, porque já passou por um processo tipo de depressão, ela conseguiu vencer em Cristo.
ela vai ter um testemunho, um caminho, algo para ensinar a pessoa a maturidade que outra que nunca passou vai ter a mesma propriedade. Então, assim, Deus ele levanta pessoas mais maduras em uma coisa, em uma área, e outra em outra. Para quê? Porque nós somos um corpo e junto nós vamos nos ajustando, aprendendo, um com mais propriedade que o outro. Chega alguém para dizer assim, Valênio, eu queria me aconselhar com isso, isso e isso. Você quer um conselho básico ou você quer um conselho avançado? Porque o básico eu tenho porque eu aprendi com fulano e tal. Mas se você quiser ter o conselho, fala com fulano que ele passou por isso, ele pode te direcionar da melhor forma. Não, mas eu quero só uma palavra rápida. Não, cara, então o caminho é esse, é assim, assim, assim. Mas eu só consegui até aqui. Então, assim, Deus, ele nos levanta como um corpo. Cada um faz parte, é um membro. E é como o Ibrahim falou. Só que chega um momento que... Ibrahim mesmo sabe disso, quando a gente vai fazer momento de orações, a gente quer convidar todo mundo. Não passou pela gente lá na igreja. Só que chega um momento que a gente quer uma profundidade em Deus. Assim, cara, vamos fazer um negócio chamado Deus assim. E a gente, infelizmente, tem que selecionar pessoas para poder entrar no grupo de oração. Por quê? Porque dependendo do nível espiritual de uma pessoa, algo não vai acontecer. Porque talvez aquela pessoa não tenha cargo ou capacidade espiritual para suportar aquilo que vai acontecer. Batalhas espirituais que acontecem em níveis de intimidade que a gente entra, que a pessoa talvez não suporte. Aí a gente passa de boa, passa a semana tranquilo, e o irmão que não estava preparado passa a semana atribulado, sendo atormentado, porque não era para ele estar naquele lugar. Então a gente vê que realmente vai chegar momentos que a gente quer crescer, mas para a gente crescer, a gente tem que procurar alguém que está acima da gente. É ter essa humildade de saber que sempre tem alguém maior do que nós. É sempre procurar alguém que sempre tem algo para nos ensinar. Porque o tolo que anda com tolo fica tolo. O sábio que anda com tolo, ele fica tolo. Mas se você quer ser sábio, ande com sábio. A Bíblia diz que não pode... um cego não pode guiar outro cego, né? Não tem então, como. A gente tem que realmente procurar pessoas que tenham mais propriedade do que a gente para ela nos guiar. E é realmente isso. Na multidão de conselhos existe sabedoria. Isso. E a sabedoria está totalmente atrelada à maturidade. Porque a maturidade, ela nos leva a ter uma visão ampla das coisas. Uma coisa interessante é que ontem eu estava conversando com a Wade e eu fiz uma pergunta a ela assim. Eu disse assim, se tu pudesse dar 3 conselhos para a Wade de quando era criança, para a vida toda, quais são os conselhos que você daria? Ela falou os delas, eu falei os meus. E o que é que isso me faz pensar? No tempo eu não entendia. No tempo eu errava e as coisas iam acontecendo e isso me levou a cair num buraco, a cair numa depressão, porque eu não tinha maturidade. E é normal para um jovem, para um menino. Mas hoje não sou tão jovem, não sou velho, ainda sou jovem, mas eu tenho uma certa maturidade que foi adquirida através da Bíblia, através de pessoas que estavam ali ao meu lado, que sabiam mais do que eu e me ajudaram. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a maturidade ela nos leva a ter uma visão ampla. Como assim? Hoje eu posso olhar para o que eu fiz lá atrás e identificar os pontos que eu poderia ter acertado, as decisões que eu poderia não ter tomado. Sim. Assim também eu olho para a vida de outras pessoas que estão passando pelas mesmas situações, sujeito a cometer os mesmos erros. Então eu consigo olhar e dizer, cara, acho que a decisão que esse cara tomou não é tão boa. Porque eu já fiz isso e errei. Então, assim, nós temos que buscar a maturidade. Por quê? Porque ela nos dá essa condição de tomarmos melhores decisões. E se nós quisermos viver o Evangelho, nós precisamos saber tomar as decisões certas. Porque nós temos o Espírito Santo para nos guiar. Não tem justificativa mais eu estar errando. Se eu continuar errando, eu não vou acessar o que Deus tem para mim. Porque a Bíblia diz que na cruz nós temos o sim para todas as promessas. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar essas promessas. E quais são os caminhos que me levam? A maturidade, a sabedoria, a humildade e o relacionamento com Deus. Né? Então, pessoal, quero falar para você aqui, indicar nesse momento, né, alguns perfis profissionais
Primeiro eu quero falar do Bruno Tavares, que é o nosso produtor de áudio. Você aí que tem uma empresa ou então quer realizar algum trabalho com áudio, então pode estar entrando em contato com o Bruno, que é um dos melhores aqui da região, muito conhecido. @Bruno Tavares. Se você não encontrar, pode falar conosco no nosso Instagram do Jovem Cash. Também quero falar aqui do File Filmes, que é o nosso produtor de vídeos. Disparadamente, um dos melhores aqui da região do Cariri. Isso eu comprovo. E você pode estar entrando em contato com ele aí, você que tem um desejo de estar produzindo algum conteúdo, ou você tem o desejo de realizar alguma gravação de, sei lá, de casamento, enfim, você que tem uma empresa e precisa desse tipo de trabalho. Então eu tenho todo o meu aval, File Filmes, nosso produtor. Quero falar também aqui do Ibras Design, que é o meu Instagram pessoal. Lá eu estou sempre postando várias artes, partes do meu trabalho, né? Você que tem uma empresa ou então quer melhorar a identidade visual do seu Instagram, do seu negócio, pode estar entrando em contato comigo, @IbrasDesign, ou então através do Jovemcast também, que eu vou estar lá entrando em contato com você. Falar também do nosso estrategista de marketing, né? O nosso amigo Aldair Paulo, que hoje não está aqui conosco, mas quero também indicar você que tem um trabalho, você que trabalha com marketing, você que tem alguma empresa e necessita desse tipo de serviço, super indico Aldair Paulo, @AldairPaulo0, eu acho, se eu não me engano, né? Ou então você pode também estar falando aí pelo Jovemcast, que nós vamos estar direcionando para ele. Agradecer também ao nosso novo parceiro, Pizzaria Elohim, a melhor pizzaria aqui, uma das melhores da região do Cariri, tenho certeza disso. Eu comi, aprovei, o Valênio, o Breno. Top. Enfim, se está com fome, procurando algum lugar para comer, alguma coisa para comer em casa, Pizzaria Elohim. Para a gente concluir aqui, queria fazer uma leitura em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo número 3, que ele diz assim: Eu fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foi muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me afirmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então a gente vê que Paulo ele fez de tudo, se segurou, porque Paulo era um homem inteligente, Paulo era um homem muito instruído, né? Ele estudou na escola de Gamaliel, que era um grande professor da época do judaica, né, dos fariseus. E ele disse assim: eu me segurei o máximo que eu pude e deixei que o Espírito me direcionasse naquilo que eu teria que falar para vocês, para que eu não viesse persuadi-los. Eu queria que o Espírito mesmo convencesse. E esse é um medo que a gente tem hoje em dia, porque muitas igrejas elas usam coaches para poder chamar pessoas para suas igrejas, né? Muitas vezes é só a questão do ego mesmo, para dizer que sabe lidar com pessoas. Outras questões são de dinheiro, a gente sabe disso. E a gente tem que ter um cuidado para ver e saber o quem está ouvindo, a maturidade de saber o que está ouvindo. Paulo disse assim: olha, vocês recebam todas as profecias, mas escutem todas, mas algumas você seleciona, você vai ver aquilo realmente condiz com a palavra, se aquilo realmente condiz com Cristo, e você aceita ela, senão você joga fora. Então, o que acontece? Muita gente vem persuadindo, vem usando sabedorias humanas para tentar agarrar a mente de alguém, que essa pessoa... muitas vezes você sai do culto dizendo assim: cara, eu nem lembro o que foi que pregaram ontem. Nem lembro o que foi a palavra. Por quê? Porque aquela mensagem não conseguia alcançar seu coração. Ou você estava desatento, ou então porque era muito sabedorias humanas. É isso que Paulo diz aqui. E eu fiz de tudo para não usar, porque eu tenho muita persuasão, eu tenho muita palavra. Paulo está dizendo mais ou menos isso. Mas eu preferi que o Espírito me conduzisse, né? Por quê? No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, é o que Paulo diz aqui. Porque quando nós estamos no meio de pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria. Mas não com um tipo de sabedoria dessa era ou de seus governantes que cai no esquecimento. Aquilo que eu acabei de falar. Tem gente no outro dia não lembra o que foi conversado, foi pregado, né? Pelo contrário, a sabedoria que nos referimos é o mistério de Deus. Seu plano antes secreto e oculto, embora ele tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Ou seja, Deus ele tem planos, Deus tem segredos ocultos,
E ele ficou guardado isso. Para quem? Para os maduros. E Paulo está dizendo assim, nós que somos maduros, vamos falar de sabedoria, não a sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do Espírito, porque o Espírito sonda o coração de Deus e ele sabe das intenções e dos desejos ocultos, e ele sabe do coração do Pai. Então, se nós temos o Espírito, logo mais, o Espírito que está no coração de Deus e sabe todos os segredos de Deus, ele vem ao nosso coração e revela o coração de Deus. Mas para quem? Para os maduros. Paulo diz aqui, no entanto, nós, pessoas maduras. Aí no capítulo 2 foi o que Ibrahim acabou de dizer, que foi a questão que ele disse, mas eu venho a vocês como um leitinho. O desejo de Paulo era falar das coisas ocultas, do segredo de Deus, da profundidade do Evangelho, de dizer assim, cara, vocês têm acesso a heranças espirituais, o que vocês orarem aqui acontece na hora, se vocês pedirem para que aconteça isso, se vocês orarem para que uma montanha se mova, vai se mover, se vocês pedirem para que multiplique pão, vai multiplicar, porém vocês são como crianças. É verdade. Não creio. Paulo está dizendo, vocês não têm condição, eu não consigo levar essa mensagem porque vocês não vão entender. E se eu lançar isso sobre vocês vão se perder. Então eu venho com palavras, tendo o maior cuidado, porque alguém pode tentar com ousadia. O que aconteceu, se eu não me engano, foi com Paulo. Ele expulsava demônios em nome de Jesus Cristo. E tinha uns caras que era da ordem judaica que expulsavam demônios. E eles disseram assim, olha o que acontece, e dá certo. Ele expulsa demônio em nome do Jesus, o Cristo dele. Vamos fazer o mesmo? Eram 7 irmãos, eram 7 amigos, eu não lembro agora. E eles souberam de um lugar que tinha uma pessoa possessa, e eles chegaram lá e disseram assim, nós podemos resolver esse problema. E eles entraram e começaram a dizer, em nome do Deus de Paulo, eu te repreendo, saia. E o espírito imundo que estava ali disse assim, Paulo eu conheço, o Deus de Paulo também, mas vocês quem são? Então não é só de ouvir, a gente tem que ser conhecido e ser achado nele. Paulo, na leitura que a gente faz, se não me engano, em Efésios, ele diz assim, tudo isso que eu faço é para ser achado nele. Por quê? Porque se eu pedir algo, Deus vai me achar nele. Se eu disser assim, Senhor, eu preciso acessar uma herança, uma bênção agora, nesse momento, de algo que está acontecendo na minha vida, de um novo nível que eu preciso entrar, Deus me chamou para o ministério, Senhor, eu quero entrar, Deus vai olhar e ver se a gente está nele. E se a gente estiver nele, ele vai dar acesso. Mas os caras não estavam em Deus. Ele disse, Paulo eu conheço, o Deus de Paulo eu conheço, mas vocês quem são? E eles saíram dali açoitados, nus, né? Ele bateu o espírito imundo, através da vida da pessoa que estava possessa, bateu nos 7 rapazes, e eles saíram correndo, fugindo. Então muita gente acha que existe um método, existe uma fórmula que, para Deus é 7 segunda-feira, é 15 dias de jejum. Cara, não existe uma fórmula. A única fórmula que existe é a intimidade. É conhecer a Deus realmente quem Ele é e deixar Ele moldar o nosso ser, como Paulo fez. Paulo, quando aceitou Jesus, ele precisou do Nicodemos, do Ananias. E Ananias foi lá, ele passou 3 dias ali naquela fornalha do Espírito, pedindo arrependimento, pedindo para que o Senhor mudasse a vida dele. E ele ficou cego, né, como a gente já sabe. E quando Ananias orou por ele, disse, irmão Saulo, na verdade, em nome de Jesus, veja. Ele ministrou a cura. E em vez de ele correr para fazer o ministério, para dizer Jesus me curou, ele foi para o deserto. Passou 3 anos aprendendo com o Espírito Santo o que realmente ele precisava. Por quê? Porque Paulo acabou de nascer. Paulo acabou de entrar numa perspectiva de que, eu não sei quantos anos Paulo tinha, que para ele tudo foi como um lixo, tudo foi como um nada. E ele disse assim, os discípulos andaram 3 anos com Jesus, e eu precisei também andar 3 anos com ele para aprender. E ele foi para o deserto, aprendendo no deserto, sozinho com Jesus, os elementos básicos do cristianismo, do amor, da compaixão, né? Porque o cristianismo não é perseguição. E dali Deus criou uma maturidade com ele, e aí ele encontrou com os outros apóstolos depois, ele encontrou com Pedro, ele encontrou com Tiago, se não me engano, e eles conseguiram trocar ideias, conversar. E Paulo, muitas vezes a gente vê que existiam discursos doutrinários, e Paulo não era a voz da razão, dizia assim, não, vamos fazer um conselho, vamos chegar a um senso comum. E ele se dava, o cara que praticamente fez toda a nossa teologia
neotestamentária, que a gente conhece, ele diz, não, vamos conversar, eu preciso ouvir vocês, eu também preciso aprender aquilo que Jesus ensinou a vocês. A gente via que ele tinha um coração moldável. Mas, para que isso aconteça, a gente tem que sair do leite. A gente precisa querer primeiro amadurecer, porque todo amadurecimento ele traz um peso de responsabilidade. Não é só, vou amadurecer e pronto. E para encerrar aqui, eu só queria deixar uma passagem bíblica que é bem interessante. Abraão recebeu uma promessa junto com Sara, né? Que ele é casado, então a promessa geralmente é para o casal. E ele disse assim, vocês vão ter um filho daqui a 1 ano. Vocês vão ter um filho, na verdade, né? Não determinou o tempo. E você vai ser pai de nações, né? Vai ser como as estrelas do céu, a areia do mar. E recebeu aquela promessa já velho, com uns 90 e poucos anos. Sara também já velha, tanto que quando ela ouviu essa palavra, ela riu, porque ela ficou incrédula no momento. E Abraão se agarrou nessa promessa, só que o tempo foi passando. E chegou um momento que Sara se agoniou, porque a promessa não veio, e ela resolveu dar um jeitinho. Isso mostra já um nível de imaturidade dela. Vamos dar um jeito, Deus prometeu, talvez ele está esperando uma atitude nossa. Que muita gente fala isso, né? Cara, toma atitude, Deus te falou, vai lá. Geralmente mas quando tem uma atitude, às vezes tem uma ativação para que isso aconteça. Ela não tinha. E ela falou para Abraão, deita com minha serva. E aí a gente vê, sabe, da história que nasceu Ismael, o filho da carne, né? Não foi o filho da promessa. E quantos Ismaéis estão nascendo nos dias de hoje por falta de maturidade? Quantos filhos da carne estão nascendo hoje? Quantos ministérios da carne estão nascendo hoje por falta de maturidade? E sabe o que é que acontece? Quando a gente faz filho da carne, a gente agora precisa suportar e precisa dar crescimento, tem que convívio. E eu fico imaginando aí o tanto de jovem que namora sem ter um direcionamento de Deus, sem orar, e ter que suportar aquele namoro, mas ainda tem jeito. Se reconcilia com Deus, peça perdão e cai fora. Mas se você entrar no casamento, cara, é o resto da sua vida. É um filho na carne que você vai ter que gerar, que você vai ter que alimentar, que você vai ter que suportar. Projetos, palavras. Muita gente diz assim, eu prometo, eu dou minha palavra. E às vezes chega o momento de cumprir, você tem que cumprir sua palavra. Então a gente vê assim, quanta imaturidade que tem no nosso meio, de pessoas que falam e não cumprem, geram um projeto no coração, mas não espera o tempo de Deus, faz como Sara e Abraão, e nascem os Ismaéis aí, né, os filhos da carne. Mas eu acredito que numa geração, nesses dias que está acontecendo no nosso meio, e ora a Deus por isso, é que nasce uma geração Davi, que é ungido como um jovem e sabe esperar o tempo de Deus. O maior nível de maturidade que eu já vi na Bíblia relatando foi o de Davi, porque ele foi consagrado como rei, em nenhum momento ele quis o poder. Ele teve oportunidade de dizer assim, olha, mata Saul, ele está ali e você já fica como rei. Ele disse, Deus me livre, longe de mim eu matar o ungido de Deus. Então assim, cara, tem seu tempo. Se você recebeu uma promessa, se você tem algo de Deus, uma promessa de Deus no seu coração, tenha a maturidade de saber o dia certo e a hora certa. Porque Deus vai lhe honrar. E vai nascer Isaac, não vai nascer Ismael. E Isaac não é o filho da carne, é o filho da promessa. Então nós temos que estar preparados para isso. Até hoje, tudo que nós fizemos, de erros e acertos, nos tornou quem nós somos hoje. Para alguns pode dizer assim, eu estou bem hoje. Outros vai dizer assim, eu poderia estar melhor. Mas como Ibrahim disse, você tem tudo para fazer para ser melhor ainda lá na frente. Todas as atitudes tomadas através da maturidade, da sabedoria, você consegue ter um futuro melhor do que nós estamos vivendo hoje. Pautada na palavra, pautada em caminhar com Deus, em intimidade. E se a gente não é ainda maduro o suficiente para acessar algum tipo de herança, procure os tutores, que eles vão nos guiar, vão nos direcionar e nós vamos tendo acesso à herança de Deus. E assim, um resumo do que você falou foi algo que me veio ao coração, uma passagem específica me lembrou, que diz assim, Jesus ele está iniciando ali o ministério dele,
E aí ele vai recrutar os discípulos. Aí ele chega ali na beira do mar da Galileia, tá lá os discípulos lavando as redes. Aí Jesus chega: eu posso pregar no barco de vocês? Deixaram, ele entrou no barco, chegou a multidão, ele começou a ministrar. Aí diz assim, ó: assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. Tem uma versão que diz: vamos mais profundo. E aí lança as redes, né? E aí a gente sabe que os discípulos dizem: Senhor, a gente passou a noite toda jogando, não viu nada. Enfim, aí a pesca maravilhosa, né? Que é o tema do texto. Mas enfim, o que é que eu tô querendo dizer com isso? Tem muita gente que se prende, cara, à beira da praia, a ouvir ali o que Jesus está falando. Mas quando ele termina de falar, quando o pastor está ali ministrando, ele termina a ministração, ele não vai buscar, ele não vai mastigar a palavra. Ele não vai buscar ter a revelação do Espírito Santo. Ele simplesmente vai embora. Mas Jesus está nos convidando: ei, vamos mais profundo. Exato. Ele está nos convidando: vamos mais profundo. E aí pode surgir aqui, né, os primeiros empecilhos. Senhor, mas é porque eu estou cansado. Passei o dia trabalhando. E tal. Jesus está só dizendo: vamos mais profundo, que eu tenho algo reservado para você. Vamos mais profundo, que tem experiências incríveis que só vai viver quem se dispõe a sair da beira. Quem se dispõe a sair do banco. Quem se dispõe a buscar mais. Então Jesus está... Eu quero você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo. Jesus está te chamando: vamos mais fundo. Existe um nível mais fundo aí. Então eu quero encerrar... Saia do raso, da água no tornozelo, e vai para águas que só passa nada, né? Águas profundas. Águas profundas. E em poucas palavras, deixa eu só falar algo que o Senhor relembrou ao meu coração hoje, né, nesse episódio, é que uma coisa que Deus já tinha colocado em meu coração há um certo tempo atrás em relação à maturidade, né? Eu acredito que a nossa vida é como uma escada. Ou seja, vamos imaginar que a gente está aqui no início da escada e aqui tem uma bênção. A gente, muitas vezes, na nossa incredulidade, na nossa vida longe de Jesus, a gente quer chegar na bênção. Mas só que para a gente chegar na bênção, tem uma escada. Tem vários degraus. Em cada degrau, eu acredito que é um nível de renúncia. A cada degrau, o Senhor vai nos dar uma porção para que seja tipo um combustível, tipo numa corrida de Fórmula 1, não tem uns pit stop, né, que eles têm que recarregar a gasolina, ou seja, eu acredito que é assim. Em cada degrau, Deus nos dá um pouco, para que a gente possa juntar forças para que a gente possa receber a bênção maior. E se a gente quiser passar do primeiro degrau, sei lá, pro 20, por exemplo, pro degrau 20, que é onde está a nossa bênção, a gente não vai ter respeitado o processo. E a gente vai ser imaturo, vai pegar a bênção, porque Deus prometeu, Ele vai dar. Mas só que a gente não vai ter a maturidade para discernir e para viver aquela bênção que o Senhor nos deu. E, infelizmente, isso é uma coisa que acontece muito em nosso meio, né? A gente pede uma coisa ao Senhor, o Senhor nos dá, mas só que a gente não respeita o processo. Nós somos imaturos, a gente pega a bênção, mas a gente não consegue usufruir ela da maneira que Deus queria. Por quê? Porque a gente não respeitou o processo. Porque a gente não viveu um degrau de cada vez. A gente não quis subir um degrau, a gente quis passar 2, 3. E isso quebra nossas pernas, cara. Porque se a gente não souber respeitar o processo, se a gente não tiver a maturidade para entender o tempo de cada coisa, eu acredito que a gente não vai conseguir chegar onde Deus quer que a gente chegue. Porque a gente não vai ouvir verdadeiramente a voz dele, a gente vai viver no automático. A gente vai querer correr atrás das bênçãos, mas a gente não vai conseguir chegar aonde ele realmente quer que a gente chegue, né? Na verdade, eu acredito que Deus sempre espera o melhor de nós. Sim. Porque a terra, ela espera com expectativa a manifestação dos filhos. Mas quais filhos? As crianças? Não, os maduros. Uhum. Então, a terra tem uma expectativa e Deus também tem uma expectativa em nós. Eles vão entender, Sim. E na hora que a gente vai entendendo, Ele vai liberando. A gente vai entendendo, Ele vai liberando. Uma passagem que me lembrou aqui, vocês falando aí, é que Jesus, Ele é a videira. Tronco, imagina um tronco grande, é a vida, a videira. Uhum. E nós somos galhos.
Um galho novo dá fruto? É como se fosse um novo convertido, uma pessoa imatura. Um graveto maduro, maior, dá fruto? Dá. E quando dá fruto, a Bíblia diz que Deus vai lá e corta ele, poda ele, para que dê mais fruto ainda. É assim a vida do maduro. Não é porque eu sou maduro, não vou sofrer. Não, você vai ser podado, você vai ser melhorado. Porque Deus que dê mais fruto. E aquele que morreu no meio do caminho? A Bíblia diz que ele é cortado fora e lançado no fogo. Então, a maturidade, ela é um crescimento constante que a gente nunca vai chegar. E o interessante é que não é de idade, a gente vai encontrar pessoas mais novas do que nós, às vezes mais maduras, bem anos-luz na nossa frente. Então, a gente tem que estar disposto a entender, coração aberto, e dizer assim, cara, esse cara tem uma palavra de Deus para a minha vida e ele ministrou, não é por causa da idade dele, não. Claro que a gente vai pelo lado natural, a gente quer ver uma pessoa que já é de cabelo branco e a gente tem ideia de que ela é madura, mas às vezes não. Né? Timóteo era um jovem que Paulo escreveu uma carta e disse assim, olha, ouvem Timóteo, escutem Timóteo, porque ele é uma pessoa que eu ordenei, que é da minha confiança, porque ele disse assim, Timóteo, muitos não vão te aceitar porque tu é muito novo. Mas Timóteo, ele tinha propriedade em Deus, porque andou junto com Paulo, foi um grande tutor, e Paulo fez ele crescer e acessar as heranças, e assim, tu não precisa mais de tutor, tu tem acesso direto. Então, gente... foi muito bom esse podcast, realmente estou muito feliz e aprendi muito hoje falando sobre maturidade e quero agradecer você que nos assistiu, que nos ouviu até esse momento. Creio que assim como eu, assim como cada um que está aqui, né, você também foi muito ministrado, né? E então eu peço que você possa estar compartilhando essa mensagem, esse podcast com mais pessoas, para que mais pessoas busquem esse amadurecimento, esse discernimento no Senhor. E então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado ao Valênio. Obrigado também. Espero que você possa voltar mais vezes aqui, com estar certeza. conosco. Com o maior prazer. E é isso. Eu quero nesse momento pedir para o Brandon finalizar aí com a oração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esta palavra, Pai, que foi ministrada aos nossos corações neste dia, Pai. Amém. A Ti somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor pôde ministrar em nossos corações, Pai. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor pôde relembrar, Pai, da maturidade que nós temos que buscar diariamente em Ti, Sim, Jesus. Deus. Nós sabemos, Pai, que sem Ti, Pai, nós não somos nada, Pai. Sim, Pai. E nós Te pedimos, Pai, para que o Senhor venha reacender, Pai, a chama do Teu Espírito, Amém, Pai, que arde dentro de nós, Pai. Sim, Deus. Nós Te pedimos, Pai, neste momento, Pai, que o Senhor possa levar uma geração sábia, Pai. Amém. Que o Senhor possa levantar, Pai, uma geração, Pai, que Sim. Te busca verdadeiramente, Pai. Amém, Senhor. Que nesta geração, Pai, haja um avivamento, Pai. Sim, amém, Haja um renovo, Pai, do Teu fogo, Pai, nas Amém, nossas Jesus, vidas, Senhor. Pai. Nós Te Amém, pedimos que o fogo do Teu Espírito Santo, Pai, reaceda, Pai, no coração, Pai, de todos os jovens, Pai, que andam afastados de Ti, Amém. Pai. Nós Te pedimos neste momento, Pai, que o Senhor visite cada pessoa, Pai, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, Pai. Amém. Nós pedimos, Pai, uma porção, Pai, da Tua bênção sobre a vida de cada pessoa, Amém, Pai, Senhor. que tem tirado um pouco do seu tempo, Pai, para estar junto conosco neste projeto, Amém, Pai. Pai. Abençoamos para a vida do Valênio, Pai. Abençoamos Amém. todas as pessoas que estão envolvidas neste projeto, Amém, Pai. Senhor. E pedimos, Pai, uma porção da Tua bênção de forma especial, Pai. Que o Senhor continue derramando unção e graça, Pai, na vida de cada um de nós, Pai. Levanta uma geração que Te busca mais, uma geração que vive verdadeiramente para Ti, Pai. Amém. E que o avivamento comece através de nossas vidas, Pai. Amém, Senhor. Sim. Nós Te pedimos por tudo, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. No Amém. nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.